Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho, mais uma das grandes palestras que a nossa casa está oferecendo, a Casa José de Mococa, para que estejamos sintonizados com esses irmãos amigos nossos, mentores que estão em nossos lares, fazendo com que nós despertemos para um momento diferenciado das nossas vidas. Um momento aparentemente, para os olhos de todos nós que estamos na Terra, como um momento de sofrimento, que é claro, mas não um sofrimento em que nós não estamos nos reharmonizando com isso. Todos nós estaremos passando por esse momento com paz, harmonia e luz. Aqueles que desencarnaram pelos processos ainda, claro, karmáticos, nós deixamos sempre as nossas preces, as nossas vibrações, a nossa alegria de luz, né? E principalmente as preces. As preces daqueles irmãos que estão e a prece daqueles irmãos que já desencarnaram. Importante isso, porque todos nós somos espíritos. Espíritos a caminho da luz e evolução. Com esta roupagem ou sem esta roupagem, continuamos como espíritos. Então vamos aproveitar esse instante maravilhoso como espíritos eternos para estarmos então aprendendo cada vez mais. Quem vai fazer a palestra hoje é nossa irmã Sueli Agrela. Ela vai falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Então que todos tenham uma ótima palestra, bem proveitosa para todos nós, com bastante harmonia e luz nos nossos corações. Que assim seja. Como diz um grande amigo, é nós e Deus. Que o nosso Mestre amado Jesus nos envolva em muita paz, amor e luz. Para darmos início, vamos fazer aquela prece do fundo de nossos corações, para nos conectarmos aos nossos benfeitores espirituais, nosso anjo guardião, aos benfeitores dessa casa bendita e santa, a José de Mococa e os seus soldados, a Leon Diniz com a corrente psíquica, ao nosso querido amigo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e os médicos de sua equipe, e que durante essa nossa conversa, em cada lar, em cada um de nós, possa atuar, nos acalmar, nos trazer o lenitivo, nos auxiliar naquilo que mais necessitamos e que tenhamos força, coragem, fé, perseverança. E assim, vamos fazer aquela prece do fundo de nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas à medida em que vamos perdoando os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos como vítimas de nossas próprias inferioridades. Livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, o amor e a majestade, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora então, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Instruções dos Espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade, José, Espírito Protetor Bordeaux, 1862, item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta, a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor, pois se não tiverdes fé, que conhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração.
É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa, comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceitei a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os vossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Antes de fazer um comentário sobre a nossa leitura, eu fui buscar no dicionário quais são os significados, né, da palavra esperança, fé e caridade. Fé, no dicionário Aurélio, é convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença. Maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, religião. Excesso de confiança depositada em uma pessoa merecedora de fé, crédito. No Novo Testamento da Bíblia, é acreditar em coisas que se esperam, a convicção de fatos se não vem independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Na Bíblia, a palavra fé transmite a ideia de confiança, fidúcia, firme persuasão. No grego, é pistia, e quer dizer acreditar. No latim, é o termo fides, aponta para uma postura e uma posição de fidelidade. No Espiritismo, fé raciocinada, um sentimento no espírito que acredita que tudo irá melhorar, mas não por achismo, mas sim por comprovação da ciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que devemos ter fé sem precisar abandonar a razão e a certeza que tudo vai dar certo. Esperança. No latim, esperare. Sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Do ponto de vista teológico, é uma virtude sobrenatural que leva o homem a desejar Deus bem como o Supremo. Genericamente, é toda tendência para um bem futuro e possível, mas incerto. No pensamento grego, Elpide designava tanto o momento feliz ou infeliz de quem espera. No pensamento romano, espes designava somente o momento feliz. O Espiritismo nos fornece uma dimensão realista da vida futura. A esperança torna-se uma força inovadora.
a expectativa de que a vida continua. Caridade, no dicionário Aurélio, é uma virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Amor sem segundos interesses, dar esmola, ajuda. No cristianismo, amar a Deus e ao próximo, a caridade é uma das virtudes cardeais. Benevolência, complacência, compaixão, esmola, beneficência. Por Paulo de Tarso, o apóstolo, caridade é o amor em ação. E assim, temos nós, por intermédio dos Espíritos, essa mensagem maravilhosa da fé, mãe da esperança e da caridade. Quando nós temos fé, né, nós temos esperança, nós temos caridade. Quando falamos em fé, nós não podemos ter aquela fé onde fala-se que 2 mais 2 é 4, mas é aquela fé em que se entende porque 2 e 2 são 4, né? Muitas vezes, nós no nosso desespero, acabamos caindo na desesperança, né? Em não acreditar num futuro melhor, numa vida melhor. E como todos nós sabemos, né? E a gente vem estudando a doutrina, somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, como no estudo vem colocado para nós, esse espírito, ele tem uma vivência só. Por isso que nós falamos, né? Que a vida é uma só. A vida é uma só para o espírito, né? Ele nunca morre. Tanto é que quando dormimos, o nosso corpo material fica no sofá, na cama, no chão, onde quer que estejamos, né? Pelo seu cansaço, se repondo, recompondo suas energias, né? Se reequilibrando. E o espírito deixa esse corpo, ligado pelos liames, pelos fios, parte para a espiritualidade. E ele vai estar onde o seu pensamento estiver, onde a sua vontade estiver. Se ele estiver tranquilo, sereno, se for um espírito que procura praticar o bem, a caridade, ele vai se encontrar com aqueles que pensam da mesma forma. Se são outros espíritos que são desesperados, que estão revoltados ou que vivem nos vícios, seja da gula, seja das drogas, do fumo, seja do álcool, do sexo desvairado, esses espíritos vão se encontrar com aqueles que comungam o mesmo pensamento. E assim vamos caminhando. Porém, a lição que veio para nós sobre a esperança e a caridade, como colocado pelo nosso espírito José, né? Ela caminha junto com a fé. Porque quando nós temos fé, quando nós acreditamos, nós temos esperança, né? E com a esperança, fazendo uso da razão, do bom senso, nós passamos a praticar a caridade. A caridade não é só aquela que dá o pão, que dá a roupa. A caridade é aquela em que a gente consegue compreender o nosso irmão quando se encontra em desespero, o nosso irmão quando não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, quando o nosso irmão se desespera, não tem com quem falar, não tem quem o ouça, e quando nós conseguimos praticar a caridade de ouvir esse irmão, de trazer-lhe um alento, de podermos estarmos juntos deles, principalmente nos momentos mais difíceis, isso é caridade. Nós temos que perder essa mania de acharmos que a gente só vai ser caridoso quando ganhar na loteria, né?
ou quando receber aquela ação que está no juízo. Não. A gente pode auxiliar os nossos irmãos. A gente pode auxiliar, seja materialmente ou espiritualmente, fazendo uma prece, pedindo pelo nosso irmão. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, que é essa pandemia. E muitos de nós falamos, eu não pedi isso, eu não queria estar aqui. Ah, deixa eu pegar logo, porque assim eu morro mesmo. Como eu havia dito, o corpo material morre, mas o espírito não. A espiritualidade, conforme a gente vai lendo e estudando nas obras do Chico, né, por intermédio de André Luiz, em Mensageiros da Luz, é divino o capítulo em que Segismundo é preparado para reencarnar. E esse trabalho da espiritualidade, além de bonito, é trabalhoso. Não é simplesmente, se tiver que morrer, eu vou morrer. Nós não morremos, somos espíritos eternos. O que morre é o nosso corpo material. O nosso espírito é eterno, então o espírito tem várias encarnações. Então nós devemos aproveitar cada uma delas. Nós viemos a esse planeta Terra, a esse mundo de provas e expiações, que está partindo para um mundo de regeneração, mas não vai ser em 6 meses, em 1 ano, porque essa regeneração é nossa enquanto espírito. Nós devemos respeitar o nosso próximo. Nós devemos orar pelo nosso próximo. Se ele acredita que a pandemia é uma fatalidade, ou é uma prova, ou se tiver que acontecer, vai acontecer, vamos respeitá-lo, vamos orar por ele, vamos vibrar por ele. Aquele que tiver condições, vamos falar da vida do espírito, que nós não estamos aqui de passagem, que nós não podemos nos entregar para uma pandemia. Se é pedido para que nós fiquemos em casa, em isolamento, se é que peçam para nós usarmos máscaras, álcool em gel, lavemos as nossas mãos, vamos cumprir as regras. Se tivermos que sair, vamos nos proteger, mas mais do que nos proteger, proteger o nosso próximo. Olha que lição, mais uma vez vem aí a caridade. Vamos ajudar aqueles nossos irmãos que precisam das nossas orações. Vamos mantermos os nossos pensamentos firmes, elevados. Não vamos nos deixar levar pelo desespero, pela angústia, pelo desânimo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos vibrar pelos nossos irmãos. Seja aquele que acredite na pandemia, seja aquele que não acredite, seja aquele que esteja se cuidando e cuidando dos seus, ou que não esteja se cuidando. Todos nós sabemos que nós espíritos, cada um estamos num estágio, mas nós devemos ter sempre em mente que todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos, seja coisas boas ou não tão boas assim. Mesmo sabendo e estudando que fomos criados por Deus, somos espíritos eternos, fomos criados simples e ignorantes, e à medida em que vamos evoluindo, nós vamos trazendo as nossas bagagens de experiências, muitas delas nós não queremos viver mais. Então, por isso, nós não praticamos mais determinados atos. Outros ainda devemos vivenciá-los até nos saturar o nosso espírito, para que possamos saturarmos o nosso espírito, para que deixemos de praticar determinados atos e para que também nos beneficiemos cada vez mais
dessa centelha que somos. Todos nós estamos fadados à luz, ao amor, à caridade. Todos nós estamos fadados à perfeição. Todos nós temos um exemplo de vida que foi nosso mestre amado Jesus. Em momento nenhum, ele julgou os seus apóstolos ou aqueles que o perseguiam. Ele sempre dava o seu exemplo de amor, de fé, de humildade, de paciência, de caridade, de união, de perseverança. Ele sempre fazia ao próximo o que ele gostaria que fosse feito com ele, mesmo estando em meio a tantas pessoas que nós estávamos lá, né, que não o entendiam. Então, por isso, vamos dar o nosso melhor, nem que o nosso melhor não seja o melhor para o nosso próximo, desde que nós não estivermos prejudicando ninguém, que possamos fazer o nosso melhor sempre. Agora, não adianta nós sairmos por aí nos expondo aqueles que estão ao nosso derredor, sem nenhum amor à nossa própria vida, sem nenhum respeito. Porque a espiritualidade, ela está atuante em nós muito mais do que nós esperamos. É importante que nós também estejamos junto a essa espiritualidade. Se bater um momento de desespero, de tristeza, de revolta, aí é um momento que nós temos que estar mais próximo da espiritualidade, onde temos que fazer aquela prece do fundo de nossos corações, pedir para que a espiritualidade nos auxilie. Não pensemos nós, porque estamos distante da instituição, que estamos desamparados, em momento nenhum. A espiritualidade não nos desampara, somos nós que nos afastamos dela. Por isso, vamos nos cuidar, vamos ter o carinho de cuidar do nosso próximo, vamos respeitar a cada um dos nossos irmãos, estejam em que condição estivermos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos dirigentes de todas as nações. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que estejam nos hospitais, abandonados em seus lares. Vamos vibrar por todos os nossos familiares. Isso é esperança, isso é fé, isso é caridade. Como dito por Divaldo, né? Numa das palestras que eu assisti, nós estamos num momento em que estamos saindo de um confinamento, mas esse confinamento é para que nós nos reajustemos com aqueles que estão dentro dos nossos lares, porque são nos nossos lares que estão as nossas diferenças, são nos nossos lares onde estão os nossos amores. Então aproveitemos essa oportunidade. Divaldo mesmo disse, e com toda razão, bom senso, que se nós conseguirmos nos harmonizar com um familiar nosso que seja nessa nossa encarnação, nós já teremos dado um grande passo. Nenhum de nós é perfeito. Então procuremos, sempre que possível, nos achegarmos aos nossos irmãos mais difíceis, que estão nos nossos lares. Se não conseguimos dar uma palavra, que façamos em oração, que peçamos para a espiritualidade. Como eu mesma disse e repito, José de Mococa e os seus soldados, Leon Diniz com a corrente psíquica,
E Bezerra de Menezes e os médicos de sua falange estão junto a cada um de nós. E nós? Estamos junto deles? Ou nós achamos que só estando dentro da instituição, dentro de um templo de caridade, seja na igreja, é que nós somos amparados por essa espiritualidade? Não nos desesperemos. Essa espiritualidade está junto de nós. Tenhamos fé, como está aqui. Uma fé sincera, ela é dominadora, ela é contagiosa. Ela comunica-se aos que não a possuíam. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança de um futuro melhor. E esse futuro somos nós que iremos construí-lo. Essa caridade está dentro de nós. Sejamos caridosos conosco, com os nossos familiares. É muito fácil nós praticarmos a caridade para aquela pessoa que vem no portão da nossa casa pedir, para aquele irmão que pede que nós façamos uma doação e depositemos em conta. Deus abençoe a cada um deles que estão aí, na linha de frente, auxiliando os que mais precisam. Porque se não fosse esses, o que seriam dos nossos irmãos necessitados? Não estou aqui falando para julgar quem quer que seja. Eu não sou melhor do que ninguém. Também sou passível de muito erro. Sou imperfeita. Procuro fazer o meu melhor a cada dia e olha que eu escorrego bastante. Mas eu peço para cada um de vocês, tenha fé, tenha esperança, tenha caridade no seu coração, principalmente com você. E assim, para podermos encerrar essa nossa conversa, sem nenhuma pretensão, não estou aqui, por favor, para julgar ninguém. Que essa espiritualidade bendita e santa se faça sempre presente em nossos lares, na instituição, no nosso local de trabalho, porque temos muitos que precisam sair para trabalhar, e que proteja a todos, proteja aquele que está fazendo a caridade, juntando aquilo que nós podemos dar e levando aos nossos irmãos necessitados. Não julguemos, sejamos e sigamos o modelo do nosso Mestre amado Jesus. Onde não pudermos ajudar ou não formos compreendidos, oremos, acreditemos e entreguemos na mão de Deus. Tenhamos uma fé raciocinada. Estudemos as obras de Kardec, estudemos as obras de Chico, por Emmanuel, pelo Espírito André Luiz e tantos irmãos nossos da espiritualidade maior. Vamos dar oportunidade para nós. Não é oportunidade para o outro. Eu sempre falo que quando chegarmos na espiritualidade, vamos responder por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Não adianta chegarmos lá e falarmos, mas o fulano, o beltrano, o ciclano é meu familiar. Não, somos nós conosco mesmo. E assim, com os nossos pensamentos elevados, vamos fazer aquela prece do fundo de nossos corações e acreditarmos que teremos um dia melhor, um amanhecer melhor e que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, com os nossos pensamentos elevados, pedimos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a José de Mococa e os seus soldados, a Leão Diniz com a corrente psíquica,
a doutora Adolfo Bezerra de Menezes e os médicos de sua corrente médica. Que se faça presente em todos os nossos lares, que atenda a cada um dos nossos irmãos. E assim, dentro daquilo que merecemos, ou que nos esforcemos para nos melhorar. Vamos fazer aquela prece do fundo de nossos corações e que essa prece suba aos planos mais altos e derrame-se em pétalas de muita paz, amor e luz a favor de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada àqueles que me deram a oportunidade de estar falando com vocês, principalmente comigo mesmo, e que possamos ter fé, esperança e caridade. Um beijo no coração de cada um e muitas saudades. Até logo, muito em breve estaremos todos juntos novamente, firmes e fortes. Um grande beijo.